Paz a todos. Agora eu quero fazer aqui um vídeo falando sobre Isaías 9:6, um dos textos muitos e mais conhecidos hoje por cada um de nós, que se fala onde um filho se nos deu, onde o nascimento do Messias como uma profecia, e falando sobre os 5 títulos que está ali: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Bom, eu tenho visto muitos e muitos vídeos aí no YouTube que esse texto, muitos usam ele, mas usam uns argumentos contrários. Usam os argumentos para falar que ele não se aplica ao Messias e que ele é um Deus menor e que não sei o que. Bom, será que ele é um Deus menor? Será que ele é um Deus igual ao Pai ou será que ele é um Deus menor? Muitos usam o texto de Êxodo 7:1, onde fala que Deus colocou Moisés como se fosse Deus sobre Faraó. Usam também o texto de Salmos, livro de Salmos 97:7 ou 97:9, onde fala que os anjos são chamados de deuses, os Elohimas, ou Elohim. Também usa Êxodo 22:8, onde tem a palavra ali na Bíblia corrigida, Juízes, que está lá Elohim, se referindo aos juízes humanos sendo chamados de Deus ou deuses. E 2 Coríntios 4:4, onde fala que o diabo também é chamado de Deus deste século. Então, usando esses textos, eu já vi muitos falando aí que segue-se o mesmo rumo em Isaías 9:6 com o Messias, porque Moisés, os anjos, juízes humanos e o diabo são chamados de Deus, e nem por isso eles são igual ao Pai. Então eu quero responder aqui este assunto, essa questão, para deixar claro para você aí que crê na Trindade ou que não crê, tanto faz, mas eu quero fazer aqui este vídeo respondendo essa questão. Bom, então, se o mesmo rumo que se aplica a Moisés, aos anjos, aos juízes e ao diabo se aplicasse ao Messias, então eles teriam que ter os mesmos atributos que o Messias tem, ok? Se o Messias é onipotente, tem todo o poder, então eles teriam que ter o mesmo para ser igual ao Messias. Bom, minha primeira pergunta é: se esses 4 que o povo aí menciona, e talvez você creia, eu não sei, mas em Mateus 18 ou 28:18 fala que o Messias tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu pergunto, algum desses 4 tem? Não, mas eles não são deuses, então eram para ter, ok? Quando fala que Moisés ele foi posto como se fosse Deus, ali ele está fazendo como ele representando Deus, porque se você ler na Bíblia viva, ela não fala Deus, fala assim: e o Eterno falou a Moisés dizendo, vou colocar você como meu representante, como se fosse Deus sobre Faraó, e não sobre todo o mundo, só sobre Faraó. Um exemplo disso que a gente pode ver em Êxodo 8:8 e o verso 9, encontramos que ali estão nas pragas das rãs. E Moisés ora ao Eterno para o Eterno cessar aquela praga. E no versículo 9 o Eterno ouve Moisés que para a praga. Eu pergunto, se Moisés ele é Deus ou ele era Deus, então por que ele não parou aquelas pragas? Porque ele não teve a autoridade. Já no Messias não. O Messias ele acalmou o mar. Lá em Mateus 8, eu não estou lembrado bem o versículo, mas eu lembro que é Mateus 8. Deixa eu ver aqui. Do 23 ao 27, onde o Messias acalma o mar
E o vento? Eu pergunto. Ele usou o nome do Pai ali, ele orou ao Pai para acalmar o mar e o vento. Observe a autoridade dele. Manda até na natureza. Manda até na natureza. Isto é incrível. E Moisés teve que pedir para Deus parar aquilo. Os anjos, será que ele tem autoridade para mandar parar alguma coisa? Não, creio eu que não. Ele tem que pedir a autoridade do Eterno, mas o Messias não. O diabo só faz alguma coisa se o Eterno permitir, né? Os juízes, porque eles eram chamados de deuses, porque eles representavam Deus aqui na terra. Os casos tinham que ser passados por eles, como está em Êxodo 22, 8. Mas pode pegar do versículo 1 e ler todo o contexto. Bom, porque os anjos eram chamados de deuses, porque eles eram divinos. A palavra Deus também significa divino, ou uma divindade. E os anjos são divinos, são seres espirituais. Então eles eram chamados de deuses. Mas eles não são deuses igual ao Pai. E nenhum desses quatro pode se comparar ao Messias. Por quê? Porque o Messias tem todo o poder, tanto no céu como na terra, e nenhum desses quatro tem. O Messias teve a autoridade para acalmar até a natureza, que ninguém tem. No Salmo 72:8, fala que só Deus pode fazer maravilhas. Só Deus. Olha a pergunta. O Messias fez? Fez. Mas ele usou o nome, a autoridade de quem? Dele próprio. Mas espera aí. Se só Deus pode fazer maravilhas e o Messias fez, então ele é o quê? Deus. Bom, aqui em Mateus também, no livro de Mateus 18:20, está escrito assim: Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. O Messias fala que onde estiver 2 ou 3, ele está no meio. Eu pergunto, será que o diabo, os anjos, os juízes e Moisés eram oniscientes ou onipresentes? Está em todos os lugares ao mesmo tempo? Lógico que não. Mas o Messias ele afirmou que está. Onde estiver 2 ou 3, se estiver aqui, ele está aqui. Se estiver ali, ele está em todo lugar. Mas a gente não vê isso com um anjo, não vê isso com Moisés, não vê isso com o juiz e muito menos com o diabo. Então você quer aplicar um termo de comparação humana e uma comparação divina para anjos, para se referir ao Messias? Isso é uma mal exegese. Isso eu chamo de exegese, né? E não exegese. Outro texto também fala que o Messias conhece tudo. Tudo. Lá no livro de Apocalipse 2:22, ou 2:23, fala que ele conhece o coração e a mente. Mas espera aí, esse atributo só pertence ao Pai. Se a gente ler o livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, fala que só Deus conhece o coração do homem. Espera aí, se só Deus conhece o coração do homem e o Messias conhece, então ele é o quê? Também lá em Lucas 5, do 22, ou do 20 por diante, ele conheceu o pensamento humano, se eu não me engano ali E entre outros textos que ele conhece o coração, conhece a mente. Lá em João 21, 17, 18 ali, Pedro diz que, Senhor, tu sabes tudo. E ele não repreendeu Pedro. Porque se ele não soubesse, ele diria, olha, Pedro, não, eu não conheço tudo. Né? Mas muitos podem perguntar. Mas espera aí, lá em Mateus 24 e 36, vocês falam que ele nem sabe o dia da vinda dele. Como é que ele sabe tudo? Bom, sobre esse assunto eu vou fazer um vídeo depois explicando esse texto dentro das escrituras para que você fique atento sobre isso. Mas a questão aqui não é essa. Bom, então o Messias sabe tudo. Lá em Colossenses 2 e 3 fala que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos no Messias. Peraí, se ele tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, então ele sabe de tudo.
Agora, como explicar Mateus 24 e 36? Vou fazer um vídeo dando uma resposta a esse tema. Mas, então a gente vamos comparar o Messias com esses quadros. A gente compara. O Messias é onisciente, onipresente e onipotente. Colossenses 2,9 também fala que toda a plenitude da divindade está nele. Toda, não é metade, é toda a plenitude da divindade. A palavra ali, plenitude, vem de um termo grego, pleroma, que significa estar completo, estar cheio. Então, se ele está cheio de toda a divindade, toda a natureza de Deus, que é a palavra ali, se eu não me engano, é a palavra theotes, que é divindades, que só ocorre ali naquele texto. Fala de natureza, se ele tem toda a natureza de Deus, então ele é o quê? Um mini Deus, um Deus menor? Em hipótese alguma. Bom, então, primeiro, o Messias tem todo o poder, Moisés não tem, os anjos não tem, os juízes não tem, nem o diabo tem. Segundo, ele é onipresente e nenhum desses quatro é. Ele é onisciente e nenhum desses quatro é. Então você quer comparar o Messias com esses quatro? Há muitos textos aí que dá a entender que o Messias seja menor, como João 14 e 28. Ele fala, eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Né? Aquele texto também eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. Também outro texto que se menciona muito é 1 Coríntios 11, 3, onde fala que Deus é a cabeça do Messias. Peraí, se ele é a cabeça do Messias, como é que ele é Deus? Outros textos também, né? Em 1 Coríntios 15 e 28, né? Onde o povo aí usa muito esse texto para dizer, olha, o filho aqui está se sujeitando ao pai no futuro, então como é que ele é Deus? Esse texto muito, eu não vejo dificuldade alguma em explicar ele. Só você ler ali, prestar atenção em algumas coisas e você entende aquele texto sem complicação alguma. Então, se a gente for comparar o Messias com esses que são chamados de deuses, não tem nem comparação. Por quê? Porque o Messias, em várias formas, ele se faz igual ao Pai. Ali em João 10 e 30, eu e o Pai somos um. Mas se você ler aqui do versículo 28, ele está falando de dar a vida eterna. Eu dou a vida eterna e ninguém arrebata das minhas mãos. O Pai, quem mais deu, também dá a vida eterna e ninguém arrebata da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então ele fala ali que ele dá a vida eterna e ninguém toma. O Pai dá e ninguém toma. São na mesma autoridade do Pai. Então que ninguém vê isso. Ele fala, eu e o Pai somos um. Isso de igualdade. E até no versículo 31, se eu não me engano, pegaram pedra para o apedrejar, porque eles entenderam que foram uma blasfêmia. Só que não foi, porque eles não sabiam. Lá em João 14, do 8 e 9, também fala que Filipe pede para ver o Pai. Faz, estou há tanto tempo convosco que não me entende conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Em outras palavras, ele queria dizer, você quer ver Deus? Deus está aqui. Você ainda pergunta por ele? Então, para se fazer uma exegese, é preciso usar não só um versículo para falar do que você quer, mas usar outros textos para você bem falar ali o que você quer. Bom, lá em... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Só Deus pode perdoar pecado também. Lá em Lucas 5:20, entre outros textos. O Messias perdoa. Mas espera aí, se só Deus pode perdoar pecado e só o Messias perdoou, então ele é o quê? É só você usar o raciocínio. Não é difícil. Você consegue as duas coisas ou conectar uma coisa com a outra. Agora é bom lembrar que o Messias tem duas naturezas, quando ele está aqui na terra, né? A humana e a divina. Há coisas que ele está falando como humano, coisas que ele está falando como divino. Há coisas que ele passa como humano e há coisas que ele passa como divino. Exemplo, ele fala ali que, lá em Hebreus 2:9, fala que ele foi feito menor do que os anjos. Eu pergunto,
O Messias é menor do que os anjos? Não. Mas por quê? Por causa da paixão, da morte. Porque estava humano. Então ele foi menor do que os anjos. Até menor do que os anjos. Então como é que ele iria ser igual ao Pai aqui na terra? Ele estava submisso ao Pai. É? Vou fazer um vídeo melhor explicando sobre este assunto. Mas aqui eu venho trazer Isaías 9:6 concernente a esse tema. Outras versões falam Deus poderoso, né? E outras Deus forte. E outra coisa, se ele for um ser criado, como é que ele pode ser Pai eterno ou Pai da eternidade? Não tem lógica. Se ele foi criado, ele não tem como ser o Pai da eternidade. Então, eu quero deixar aqui este assunto concernente aos irmãos. E também se a gente olhar ali no Salmo 130 verso 4, verso 3 ali, fala que o perdão está com o Pai, mas o Messias perdoou. E lá em Isaías 44, se eu não me engano é do 21 é 22, né, fala que o perdão também está com ele. Então há vários assuntos que são aplicados ao Messias e não a pessoas humanas. Quando se fala que ele é Deus, falando que ele é igual ao Pai e não menor, porque se ele fosse menor já não ia ser o monoteísmo, iria ser o politeísmo. Mas como explicar Pai, o Filho, o mesmo Deus, sendo pessoas distintas? Eu vou também fazer um vídeo esses dias e postar aí no meu canal. Você se inscreva aí. Você se inscreva aí no meu canal para receber vídeos toda vez que eu colocar, respondendo aí as questões. E se vocês quiserem saber sobre algum tema, vocês podem colocar aí algum comentário e para pedir para eu falar sobre algum tema que vocês querem saber e tal, ou alguma pergunta que vocês têm dúvida. Então eu vou acabando aqui este vídeo e que o Eterno abençoe cada um de vocês e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus parentes e que o Eterno os abençoe.